Fala, meu amigo trader, minha amiga trader, espero que esteja tudo bem com você e vamos lá, mais um bate-papo aqui do nosso podcast de trader para trader. Vamos falar sobre uma frase que gera muita polêmica no mundo do trading, né? Que é, negocie como um robô. Muita gente já torce logo o nariz quando ouve isso pela primeira vez. E eu diria que nem é para menos, né? Soa como se alguém estivesse dizendo para você virar uma máquina sem sentimentos. E eu não me canso de falar sobre isso aqui no mercado. A gente não elimina os sentimentos, a gente precisa aprender a controlá-los. E aí chovem os comentários do tipo, mas não sou um robô, um trader não é um robô, ou é impossível eliminar as emoções do ser humano. E pode confessar, né? Talvez você já pensou assim quando ouvi essa frase e eu tenho que concordar. Nós, enquanto seres humanos, não podemos ter aí os nossos sentimentos completamente eliminados. Pois bem, eu vivo repetindo que eu consigo, né, estar ali negociando, fazendo minhas operações de forma consistente, só que sem deixar as emoções atrapalharem, igualzinho um robô. Mas no dia a dia eu continuo sendo uma pessoa que é muito emocional. E como é que pode? Então a gente vai bater esse papo aqui, descontraído como sempre, como se a gente estivesse tomando um café. E você aí acompanhando, como vocês podem, né, sempre estar aí juntos, ouvindo, não sei em que circunstâncias, alguns fazendo atividade física, outros numa espécie de meditação, pré-trading, né? Cada um consome da melhor forma que considerar. O importante é a gente entender que esse conteúdo tem muito a agregar, sobretudo em aspectos comportamentais. Então, não fique com essa frase mal compreendida de negociar como um robô. Não tem nada a ver com você virar uma pedra, coração de pedra ali, sem emoção. Como eu falo sempre com vocês, você precisa ter a consistência e a constância de comportamentos e não o que a maioria prega por aí, que é de resultados financeiros, mas vocês vão entender isso aqui mais a fundo no decorrer do nosso podcast. Quando alguém diz para você aí, né, negocie como um robô, com certeza não está sugerindo que você deva extirpar todas as suas emoções humanas e virar ali o exterminador do futuro, uma máquina, entendeu? Não, de forma nenhuma. Essa expressão, ela poderia até dizer que é uma metáfora. Só que o problema é que muita gente leva ela ao pé da letra e acha que a gente está falando ali de fato de desumanizar, tirar os sentimentos da pessoa. E aí que surgem as críticas que a gente falou, né? Que um ser humano não vira um robô, não é possível fazer trade sem emoção, e eu concordo. Só que todos esses pensamentos, essas reações, elas vêm de um mal entendido, exatamente o que as pessoas querem interpretar esse dizer, né, esse dito ao pé da letra. E aí gera uma interpretação exagerada que, por consequência, uma ideia errada daquilo que você precisa de fato depreender dessa informação. Então vamos lá esclarecer um pouco mais sobre como a gente deve entender isso, né? Até porque ninguém precisa e nem consegue eliminar, né, 100% das suas emoções de vida. Ninguém vai conseguir negociar como um robô. Então, quando você escutar isso, negocie como um robô, entenda o que está por trás dessa metáfora. Simplesmente negociar de uma forma consistente e racional, e como eu falei anteriormente, consistência de comportamento e não consistência de resultados. Uma coisa leva a outra, obviamente, mas o que você precisa entender e precisa buscar diariamente é a consistência do seu comportamento, daquilo que você precisa fazer diariamente, sem se deixar levar pelas emoções momentâneas, pelos impulsos, pelo medo, pela ganância, pela euforia, pelo pânico, enfim, são tantas emoções que estão ali nos tomando, né, quando estamos à frente da tela operando, que é essa constância que você precisa buscar. Ou seja, as suas decisões baseadas ali no seu plano de trading, no seu modelo operacional, nas regras que você estabeleceu. E não naquele frio na barriga que você sente ali quando está à frente do gráfico, prestes a entrar numa operação, ou depois até que está dentro de uma operação. E sabe o que é melhor disso tudo, né? É que é possível, muito possível, eu sou uma prova viva disso, né? Operar sem sentir todas essas emoções o tempo todo. Agora posso até corrigir, né? Não diria que é possível operar sem sentir todas essas emoções, mas é possível você controlar as suas atitudes diante das emoções que você sente.
Ou seja, dá para você fazer aí um trade sem o coração disparar, sem desespero, sem estar sentindo adrenalina. Fazer uma operação que é simplesmente mais uma operação, mais uma negociação que você está fazendo ali no mercado. Isso não quer dizer que você virou um robô porque você não está se abalando ao entrar num trade, né? Ou que nunca mais você vai sentir nenhum tipo de emoção na vida ao entrar na operação de forma nenhuma. Isso significa simplesmente que naquele contexto em que você está operando, dentro daquele trade em específico, você aprendeu a não se abalar, independentemente do que venha a ser o resultado dele. Fora dali, meu amigo, minha amiga, você continua com todos os seus sentimentos intactos como qualquer outra pessoa. Quer ver? Pense na sua vida, qualquer coisa aí, em que você já não sente mais aquele frio na barriga de antes. Por exemplo, né, tem gente que morria de medo de algum animal, de cachorro, de gato ou de tantos outros bichos, né? Tem gente que sente medo ou sentia quando era criança e hoje não sente mais. A pessoa ela deixou de ter medo de cachorro, mas nem por isso ela virou um robô sem emoção, entendeu? Pode ser cachorro ou qualquer outro animal ou qualquer outro medo. Tantas pessoas têm medo de dirigir, né? Eu conheci muita gente que tinha medo de dirigir, tinha até um trauma. E tinha que fazer até aquela autoescola específica. E depois acabou conseguindo com as ferramentas certas. Então, da mesma forma, você vê ali que motoristas experientes encaram assim um trânsito caótico, sem xingar, sem se estressar. Nem sempre é meu caso, viu? Às vezes, se bem que eu melhorei bastante, mas se tinha um lugar na vida em que eu me estressava, as pessoas sempre me acharam muito pacientes, né? Mas se tinha um lugar na vida que eu não era nem um pouco paciente, que me estressava bastante, era o trânsito. E aí o cara para no sinal vermelho ali de boa, mesmo se vem um outro motorista de buzina feito louco e especificamente não fica ali naquela situação de estar com raiva, espumando, não. Esse motorista zen virou uma máquina insensível? Claro que não. Inclusive eu às vezes ainda me pego tendo ali os meus acessos de raiva, mas não é mais tão comum como era. A questão é que cada vez eu estou mais tranquilo, mais paciente. Isso dentro e fora do mercado e à frente da tela. Isso tem tido uma melhora constante e à frente do volante também. Atrás do volante, melhor dizendo, né? Sei lá como seja o termo correto, enfim. A verdade é que eu só venho aprendendo, eu e tantas outras pessoas, a não se deixar levar por certas irritações dentro daquele contexto. Principalmente depois de ver quantas coisas terríveis acontecem por uma pessoa estar impaciente ali à frente, né? Ou atrás, sei lá, eu me atrapalhando mais uma vez do volante. O que quer que seja. Tem gente até que morre por causa de uma briga de trânsito. Então, caramba. Da mesma forma que isso acontece no trânsito, tem gente que, entre aspas, tem a sua morte no trading ali, quando tem aquele dia de fúria, quando as emoções falam muito mais alto do que a sua técnica. E aí passou tudo isso, daqui a pouco chega em casa e pronto, gente. Vida que segue. Uma coisa que poderia ter se tornado um grande estresse no trânsito, passou e você nem percebeu. Aí você chega em casa, vai rir, vai chorar, vai sentir alegria ou vai se chatear com alguma outra coisa. Normalmente a vida segue. Então isso é mais ou menos como você negociar como um robô. É sobre esse contexto e essa postura mental que você tem perante aquela situação, que não te abala, não te tira mais de si. Então isso não te transforma num robô sem sentimento, nem faz com que você deixe de ser um ser humano. Isso simplesmente te isola de atitudes comportamentais que antes para você eram corriqueiras. Mas vamos lá aprofundar um pouquinho mais, né, desse tipo de emoção que a gente está falando aqui. Porque nem todas as emoções, obviamente, elas são iguais. Existem aquelas emoções mais básicas que são consideradas aí pela psicologia como emoções primárias e as emoções secundárias. Isso a gente vai aprendendo lendo bastante, né? Livros sobre comportamentos, muitos estudos. E precisamos entender essa diferença. E isso ajuda muito a explicar o porquê, principalmente em algumas situações específicas. A gente consegue sim desligar algumas emoções ou pelo menos blindar as nossas atitudes diante dessas emoções, certo? Então, assim, pode não ser tão simples quanto parece, mas é possível. Então, quando a gente fala assim dessas emoções primárias, são aquelas mais instintivas, né, quase automáticas, que fazem parte da nossa programação biológica de sobrevivência. Sabe quando você leva um susto, tipo um raio, um trovão ali do nada, você se assusta, o coração acelera e você ali meio que sem raciocinar, sem pensar. Isso é uma reação primária, né? Um medo súbito, sem você saber o que aconteceu. Então, medo do escuro para algumas pessoas. Enfim, são coisas que estão além daquilo que você consegue
compreender, você simplesmente tem medo. Então essas emoções básicas, elas acontecem sem precisar de uma interpretação racional da sua parte. É só o seu corpo reagindo no piloto automático diante dessas circunstâncias. Todos nós sentimos isso, é impossível, né? Além de nem ser desejável, eliminar essas emoções, até porque elas têm o propósito na nossa vida, que é aquilo de nos manter vivos e seguros. Já quando a gente fala das emoções, que são aí as secundárias, que são bem diferentes, totalmente diferentes, elas dependem de como a gente interpreta as coisas. E aí sim, elas vêm, inclusive os neurocientistas falam muito sobre isso, elas vêm de significados que foram atribuídos em determinadas situações da nossa vida. Então envolvem os nossos pensamentos, as crenças, experiências, enfim. Um exemplo, tipo, você fica feliz ou deprimido com o resultado de uma operação. Nenhum bebê acorda chorando porque o mercado caiu ou porque o mercado subiu, enfim. Não. Então, quem não tem essa experiência, esse contato com o gráfico, para essa pessoa isso não faz nenhuma diferença, porque ele nem entende o que aquilo significa. Agora nós, que entendemos e sentimos uma montanha-russa de emoções à frente da tela, já sabemos que isso tem um impacto, entendeu? Porque nós demos um significado para isso, para esses resultados, para aquele loss que você tomou um dia e te doeu. Então tudo isso vai gerando ali um acúmulo, como se fosse uma bola de neve. E que se você não ressignificar, pode representar para você muita coisa. E aí vem outros sentimentos que podem ser representados também nesses resultados, como uma representação de um sucesso, como por exemplo o dinheiro, competência, uma performance, e também de fracasso, né? Ou seja, o prejuízo, a incapacidade de ter resultado no mercado. Tudo isso aí vai moldando a forma como você se comporta à frente do gráfico. Você consegue perceber a diferença entre essas emoções? Então as emoções no trading, elas só nos causam um determinado impacto por conta da interpretação dos eventos que nós damos a ela. Então, se eu compro uma ação, ou se eu entro num trade, ou se eu observo um índice subir ou descer, eu interpreto aquilo ou como uma operação positiva ou como um grande desastre. Enfim, quem vai dar o sentimento horripilante àquele movimento que o gráfico fez é você. Então, outra pessoa pode estar vendo a mesma situação, pode até ter entrado na mesma operação que você, tomado o mesmo stop semelhante a você, e se sentir completamente diferente. Por quê? Porque depende muito do valor que você atribui àquela operação que você entrou. Então, por isso você precisa interpretar essas emoções secundárias e dar a elas sentidos diferentes. Então, aí vem uma parte importante, né? Essas emoções secundárias, elas podem mudar se o seu processo de pensamento, de interpretação desses sentimentos mudarem. Então, elas não são ali pré-determinadas de forma instintiva diante daquilo que você vê. Então, você precisa dar um sentido diferente. Então, se você passa a ver a mesma situação com outro olhar, com certeza isso vai refletir diferentemente. Eu, por exemplo, hoje não sinto nem de longe um impacto negativo de uma operação não vencedora, de um stop ou de um zero na minha vida, como eu já senti anteriormente. Então, cada vez você vai conseguindo ressignificar. Eu sei que para muitas pessoas tem muita dificuldade nisso, até porque ressignificar está muito atrelado a situações em que a pessoa está vivendo. Por isso, é muito mais difícil ter resultado no mercado para uma pessoa que está com dívida, para uma pessoa que pega um empréstimo para operar, para uma pessoa que está passando por necessidades. Por isso, porque para essas pessoas ressignificar as suas emoções, perpassa por condições e situações que não estão relacionadas diretamente ao trading. Vale, mais difícil significa impossível? Não, eu mesmo já contei para vocês a minha história e tem aí em diversos lugares, né, a minha trajetória. E vocês sabem que eu passei por poucas e boas até conseguir vencer no mercado financeiro, né? Vencer não, estar vencendo no mercado financeiro, porque tudo é um estado. Então, esse significado que se dá e que se tem, ele vai ser diferente de pessoa para pessoa, mas você precisa buscar essa ressignificação de cada operação, de cada resultado, para que aí sim a sua performance, as suas emoções, elas estejam alinhadas ao tipo de resultado que você quer ter. E lembra da constância que eu falei lá no começo? A constância de comportamento, ela começa a aparecer. Então vamos lá, por exemplo, um smartphone arranhado, né? Pense aí no seu celular. Quando ele é novinho em folha, eu inclusive sou bem cuidadoso assim com as minhas coisas, né? Você cuida dele ali como se fosse um tesouro, né? Se você pegar meu celular já tem mais de ano de uso, né?
eu protejo muito bem ele, tomo bastante cuidado, porque eu sou cuidadoso assim, com algumas coisas minhas. Você vai ver que esse smartphone, se alguém pegar aqui hoje, está em estado de novo, só não vai estar zero, porque a questão da bateria, né? Mas se não, estaria. Mas vamos lá, você pega ali aquele aparelho, no começo, quando você danifica um smartphone, um relógio, qualquer coisa, o impacto, ele é terrível. Eu mesmo, quando acontece qualquer coisa assim, com alguma coisa recente minha, eu fico bem sentido. Um carro, por exemplo, né? Arranhou o carro. Quando o carro está novo, ele tem um impacto. Só que, depois que o carro está cheio de arranhão, só um arranhão a mais ou um a menos, no celular, um arranhão a mais ou um a menos, não faz diferença. Então você dá de ombros e tanto faz, certo? O fato é que esse mesmo arranhão, ele pode ter emoção completamente diferente, inclusive opostas. Uma coisa é o arranhão lá no começo, quando você estava com aquele aparelho novo, outra coisa é depois que ele já está cheio de arranhões. Então, no trading acontece a mesma coisa, assim como um motorista experiente no trânsito, né? Imagine uma pessoa que acabou de tirar a carteira dirigindo. Cara, ele entra ali num trânsito caótico de uma cidade grande, fica doido, sem saber, é tanta coisa para pensar ao mesmo tempo. Um trader, um motorista que tem 20 anos de estrada, tá ali dirigindo como se não estivesse fazendo nada, como se estivesse dormindo ou sentado no sofá de casa. Então você consegue perceber como as mesmas coisas podem ter percepções diferentes para pessoas diferentes, e você mesmo pode dar uma percepção diferente àquele sentimento. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Assim como quem tem um aparelho novo que sofre um arranhão é diferente de quem já tem um aparelho velho, assim como um motorista experiente não sente as mesmas emoções ali de um motorista que está novato, aprendendo a dirigir. Então, gente, entenda, nenhuma dessas pessoas se tornou um robô. Simplesmente deu significados diferentes para essas emoções. Então, quando a gente fala disso na prática, é isso que você precisa buscar. Você tem que se perguntar o tempo todo: ok, entendi, certo? Mas e aí? Como eu vou fazer isso na prática? Como que eu consigo fazer, negociar de modo que essas emoções elas não venham a interferir? Eu vou compartilhar com vocês assim a essência de como eu e tantos outros traders a gente faz isso. Lembra como a gente falou ali da forma de pensar e o significado que você dá a esses pensamentos? Essa é a base de tudo. Eu consigo negociar, entre aspas, como um robô, né? Entre aspas, gente. Porque eu mudei minha relação com o resultado. Então, aquele resultado, que antes era um arranhão num celular novo, que acabou de comprar e caiu, hoje é como um arranhão em um celular completamente novo, velho, já arranhado, entendeu? Então, você quem dá esse significado. Então, em vez de você estar ali focando no lucro ou no prejuízo imediato de cada operação, eu, por exemplo, foco no processo e naquilo que eu preciso desempenhar todos os dias à frente da tela. E como eu faço isso na prática? Vamos lá. Regras muito claras e confiança nelas. Eu tenho ali meu conjunto de regras, eu sempre falo com vocês sobre o plano de trading, um modelo operacional muito bem definido, e eu confio nele. Confio que uma entrada pode dar zero, uma entrada pode dar stop, mas que no longo prazo, ao longo de um processo, esse resultado vem. E é isso que eu passo também para os meus alunos. Confio também, obviamente, no meu gerenciamento de risco, cada vez mais alinhado e botando a matemática para trabalhar a favor. Isso é muito, muito, muito importante. Então eu sei exatamente quando eu posso perder em cada operação, sei o que eu pretendo ganhar em cada operação, enfim, tudo isso me dá muita tranquilidade. E uma coisa que eu falo com vocês em todo podcast aqui: visão de longo prazo, trabalhar com uma amostra grande, não pensar ali que um trade representa um resultado relevante dentro do longo prazo. Por que muita gente pensa isso? Porque pensa no curto prazo, porque opera alavancado. Tem gente que opera de modo que se toma 2 stops, ou quebra a própria conta, ou quebra a conta de uma mesa. Caramba, você não tem que operar assim. Isso vai contra aquilo que você precisa sentir à frente do gráfico, sentir à frente da tela. Então, desapegue desse resultado imediato. Entenda que no longo prazo, a consequência da consistência de comportamentos vai se transformar em resultado, resultado financeiro, resultado de performance, e vai transformar você naquele trade que você tanto almeja, entendeu? Então, tudo isso vai criando ali um estado mental, e é basicamente assim que eu opero, basicamente isso que eu busco diariamente à frente da tela.
que eu consigo me blindar, não fazer com que o medo ou a ganância dominem cada vez mais, entre aspas, robótico. Vocês estão entendendo, né? Lembra do que eu falei lá no início, não levem o pé da letra. Isso é simplesmente uma metáfora para que vocês consigam entender. Então, esse é o ponto. Operar, assim, às vezes, pode chegar a ser até meio monótono. E vá perguntar para os grandes traders do mercado se não é monótono operar. E essa é a parte boa. Ter monotonia à frente do gráfico é o que é bom. Meus alunos cada vez mais entendem isso e vão percebendo como a paciência faz diferença. Por quê? Porque me vem na prática, no dia a dia ali. Às vezes tem gente que entra à frente da tela e quer viver a adrenalina, quer participar de todos os movimentos do gráfico. Viver uma montanha russa. Quem faz isso está muito mais para um viciado do que para um trader profissional. Então, assim, resumindo, negociar como um robô na prática significa que você deve seguir seu plano de forma disciplinada, tratar cada trade né, de forma objetiva e desapegada, e não ficar nessa loucura, viver uma montanha russa de emoção o tempo todo constante. Então, faça com que você enxergue o mercado de forma paciente, monótona e como um processo. Espero que da próxima vez que você ouvir alguém dizer negocie como um robô, não pense que é para virar uma máquina sem alma, né? Lembre que o espírito dessa frase é que você precisa manter a constância e a racionalidade nos seus comportamentos e não nas emoções. Não é fácil, exige um trabalho interno complexo, exige experiência e a mudança de mentalidade, mas eu sei que é perfeitamente possível porque eu consegui, vejo muitos alunos conseguirem e eu sei que você também pode conseguir. E isso é o que distingue, né, quem tem sucesso de quem não tem. Por quê? Porque quem não consegue, isso aí pode até ter um resultado num curto prazo, mas ao longo prazo, períodos ruins, vai acabar com o seu emocional, com o seu comportamental e se reerguer acaba sendo muito mais difícil. Então, a gente que é ser humano não vai deixar de ter emoção, né? Até porque a emoção ela é vital para nós seres humanos. Mas no trading as emoções, seja ela medo, ganância, o que quer que seja de forma exagerada ou não controlada, tende a levar ao fracasso. Então, reduza tudo isso aí a quase nada, de modo que você opere na prática ali com muito estudo e disciplina, principalmente autoconhecimento para entender ali aquilo que te prejudica. Porque no fim das contas, negociar como um robô é só um jeito divertido de dizer. Negocie com a cabeça, não com o coração disparado. Significa tenha calma e objetividade, como um robô, para analisar as suas entradas e execute sem pestanejar. Mas você vai executar isso de forma inteligente. Então espero que tenha dado para esclarecer esse mal entendido. Se você curtiu, deixa aquele like. Se ficou alguma dúvida, né, pode comentar que vou ficar feliz em saber. Enfim, bora para frente. Muita disciplina aí, muita paciência e torne-se um robô à frente do gráfico. Você ser uma pessoa um pouquinho robótica, quando necessário, vai te fazer muito bem. Então tamo junto, até o próximo episódio. Vamos nessa, galera, pra cima!